Hoje, a Assembleia da República é um espaço plural com igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas nem sempre foi assim. Domingo, 28 de maio de 1911, Lisboa. É o dia das primeiras eleições em Portugal depois da implantação da República. Em todo o país vota-se para a Assembleia Constituinte. A expectativa é grande. Tendo a seu lado várias companheiras de luta pelo sufrágio feminino, Carolina Beatriz Ângelo chega ao Clube Estefânia, local onde funciona a Assembleia de Voto de São Jorge de Arroios. O mais talentoso e conhecido repórter fotográfico da época, Joshua Benoliel, imortaliza o momento para a reportagem de O Século. A doutora Beatriz deu o corpo verdadeiramente ao manifesto. Trabalhou, expôs-se, lutou, arriscou a sua própria vida para que um dia as mulheres pudessem votar. Carolina Beatriz Ângelo está prestes a fazer história. Será a primeira mulher a votar em Portugal. A importância do gesto da Carolina Beatriz Ângelo, do ir votar, é inegável. E ela lutou pelo voto, que é uma coisa, hoje em dia, que é uma coisa natural e que acho que hoje em dia nem sequer damos importância à sorte que temos em poder votar, em poder exprimir a nossa liberdade de expressão, o nosso pensamento. O presidente da mesa eleitoral consulta os seus colegas para saber se deve ou não aceitar o voto de Carolina Beatriz Ângelo, cujo nome constava dos cadernos de recenseamento. Quando finalmente coloca o seu voto na urna, o espanto da pequena multidão que a seguia na Assembleia de Voto é acompanhado por uma salva de palmas. Carolina tinha feito história. Carolina Beatriz Ângelo nasceu em 1877 na Guarda e ali iniciou os seus estudos, seguindo depois para Lisboa, onde frequentou a Escola Politécnica e a Escola Médico-Cirúrgica, tendo concluído o curso de Medicina em 1902. Foi uma pioneira também na medicina. Será a primeira mulher a operar no Hospital de São José. Dedicou-se depois à especialidade de ginecologia, com um consultório na Baixa Lisboeta, e conciliou a sua carreira médica com uma intensa intervenção política e social. Porque, de facto, ela não só foi muito ousada para a época, mas foi uma mulher extremamente corajosa, de uma rara inteligência. Quando chegou a Lisboa, Carolina encontrou a capital envolta num clima pré-revolucionário e conflituoso. A luta entre monárquicos e republicanos estendia-se a todos os ramos da sociedade. Juntamente com outras mulheres, como Ana de Castro Osório e Adelaide Cabete, foi uma das mais destacadas ativistas do início do século XX português. Nascida numa família abastada, mas sem ligações políticas, Carolina deu os primeiros passos na militância cívica em 1906. Foi o início de um percurso de luta pelos direitos das mulheres. Foi uma das fundadoras do Grupo Português de Estudos Feministas e da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Pertenceu à maçonaria e em 1911 fundou e dirigiu a Associação de Propaganda Feminista. A Carolina Beatriz Ângelo teve uma coragem extraordinária. É preciso ver a mentalidade da época. Estamos em 1911 e é preciso ver o que é que se dizia das mulheres que, em princípio, eram sufragistas ou lutavam pura e simplesmente pela educação das outras mulheres e das jovens. O universo da mulher era a casa, o lar, a família, e a sua mais importante missão era ser mãe. A maternidade era a sua função primordial. Governada pelo sentimento, a mulher tinha como principais características a ternura, o afeto, a doçura, a bondade. A mulher era vista como um ser frágil, suscetível de ser influenciada,
Somos diferentes anatomicamente, eles têm mais força muscular, nós temos menos, nós somos se calhar mais femininas, mais sensíveis, mas em termos intelectuais e de direitos, somos iguais. Com o advento da República, que é representada por uma mulher, a luta pela igualdade das mulheres e pelo sufrágio feminino ganhou um novo alento. E nesta luta, Carolina Beatriz Ângelo haveria de se tornar num símbolo para todas as mulheres. A propaganda republicana deixara nas mulheres a esperança de uma mudança radical da sua condição. As mulheres da Primeira República, sobretudo aquelas mulheres instruídas, republicanas, muitas delas da maçonaria, pensaram que a situação das mulheres ia mudar completamente com o regime republicano e, portanto, com a implantação da República, até porque tinham essas promessas. E se é certo que algumas das reivindicações feministas ganharam força de lei com a República, como, por exemplo, a lei do divórcio, o direito ao voto continuava negado às mulheres. O grande debate teve a ver com a cidadania das mulheres. As mulheres podiam ser cidadãs, mas nunca podiam ser chefes de família. A nova Lei Eleitoral da República, publicada em 14 de março de 1911, estipulava que eram eleitores todos os portugueses maiores de 21 anos, chefes de família que soubessem ler e escrever. Não se falava em homens, nem em mulheres. Quem redigeu a lei estava tão seguro que as mulheres não poderiam votar que não sentiu necessidade de determinar com precisão o sexo dos eleitores. Ela sabia perfeitamente que a lei referia-se só aos homens é que podiam votar. As feministas, embora desiludidas com o facto de a lei não referir explicitamente o voto feminino, decidiram aproveitar a ambiguidade do diploma, tendo algumas requerido recenseamento nas listas eleitorais. Perante as dificuldades levantadas pela Comissão Eleitoral e a resposta negativa do Ministro do Interior, António José de Almeida, chamado a esclarecer a omissão legislativa no que respeitava ao sufrágio feminino, todas as mulheres desistiram da sua pretensão. Todas, exceto Carolina Beatriz Ângelo. Eu acho que é sobretudo muito sintomático daquilo que é a luta das mulheres. É encontrar o buraquinho na lei, a falha e aproveitá-la e a partir daí tornar visível qualquer coisa que não o era. Carolina entendeu que estava qualificada para votar, já que sabia ler e escrever. E uma vez que era viúva e tinha uma filha, era também chefe de família. Aproveitou a imprecisão da lei e argumentou que esta não especificava que apenas os cidadãos do sexo masculino podiam votar. Carolina não desistiu e levou o seu pedido aos tribunais. O juiz João Batista de Castro, pai de Ana de Castro Osório, reconheceu o seu direito a ser incluída nos cadernos eleitorais e a votar nas eleições para a Assembleia Constituinte, declarando na sentença: excluindo a mulher como a reclamante de ser eleitora e ter intervenção nos assuntos políticos, só por ser mulher é simplesmente absurdo e iníquo, e em oposição com as próprias ideias da democracia e justiça proclamadas pelo Partido Republicano. As conquistas não se fazem esperando que quem está no poder a certa altura seja magnânimo e nos dê direitos. Na manhã de 28 de maio de 1911, dia das eleições para a Assembleia Constituinte, Carolina, seguida por um grande número de curiosos, exerceu o seu direito de voto. Foi a primeira mulher eleitora em Portugal e na Europa do Sul. Antes de sair da Assembleia de Voto, Carolina Beatriz Ângelo fez uma curta declaração. Agradeço à mesa e à Assembleia a manifestação de simpatia que me fizeram e mandarei dizer às irmãs sufragistas do estrangeiro que tanto me felicitaram que os homens portugueses estão connosco. E o que é importante é que a sua memória nos leve a valorizar mais o ato do voto. A notícia correu o país e os círculos feministas de todo o mundo e foi motivo de missivas entusiastas de felicitações a Carolina Beatriz Ângelo e à Associação de Propaganda Feminista, enviadas por organizações congêneres. Vieram também a Portugal repórteres estrangeiros para entrevistar a primeira eleitora portuguesa e conhecer a nova realidade política do país. Efetivamente teve um papel, na altura, em toda a Europa, fundamental para o voto das mulheres. Em quem votou Carolina Beatriz Ângelo?
Nas eleições em que a grande maioria dos candidatos pertencia ao Partido Republicano Português, a médica e feminista votou em Afonso Costa, Bernardino Machado e Magalhães Lima, por considerar que uma vez no Parlamento iriam lutar pelos direitos da mulher. A 19 de junho de 1911, uma multidão expectante aguardava a chegada dos deputados à Assembleia Nacional Constituinte. Parte do comércio fechou e as repartições públicas não funcionaram. Por entre foguetes e bandeiras verdes e vermelhas da República, o edifício do antigo Mosteiro de São Bento abria agora as suas portas à primeira Assembleia do Regime, nascido a 5 de outubro de 1910. Como primeira e única eleitora, Carolina Beatriz Ângelo esteve presente junto à Assembleia neste dia de festa e fez um emotivo relato a Ana de Castro Osório. Fui assistir à abertura das Constituintes e digo-lhe que nunca em minha vida senti tamanha comoção. Sim, o que eu senti, o que todos sentimos, só se experimenta uma vez na vida. Chorei e quando envergonhada limpava furtivamente as lágrimas, reparei que a toda a gente, homens e mulheres, sucedia o mesmo. Nos últimos meses da sua vida, continuou a trabalhar e a lutar pela causa feminista. Era importante tentar que a Assembleia Constituinte discutisse a questão do voto feminino. Juntamente com outras ativistas, Carolina Beatriz Ângelo enviou uma petição pedindo o sufrágio para as mulheres. A reivindicação das sufragistas abrangia apenas as mulheres que fossem diplomadas em cursos superiores, diplomadas com um curso completo de instrução primária superior, as chefes de família que soubessem ler e escrever e as mulheres comerciantes que soubessem ler e escrever, maiores de 21 anos. Os deputados não cederam às pretensões das sufragistas portuguesas. O voto haveria de permanecer masculino. Carolina morreu a 3 de outubro de 1911, aos 33 anos, 2 dias antes do primeiro aniversário da República Portuguesa. Em 1913, o Governo da República alterou a lei eleitoral. Para evitar ambiguidades, a nova lei especificava que apenas podiam votar cidadãos do sexo masculino. O votar continuava a ser só para homens. Nós hoje, penso que as novas gerações acham inimaginável que pudesse ter acontecido as mulheres não poderem votar, mas a verdade é que era assim. Infelizmente, o exemplo, o modelo da Carolina Beatriz Ângelo não vingou em Portugal por uma razão muito simples. É que depois veio, em 1926, o golpe militar que instaurou a ditadura militar, que se torna numa ditadura civil, o Estado Novo. Seguindo o exemplo de Carolina Beatriz Ângelo, as mulheres continuaram a lutar pelo seu direito de cidadania e de participação política na República. Essa importância que ela deu ao voto é um exemplo para a nossa sociedade, para as mulheres e para os homens. A seguir a este gesto da Carolina Beatriz Ângelo, ainda houve um grande caminho a percorrer para outras mulheres também excepcionais à época, mas que continuaram e que também são responsáveis por marcos importantes na construção da nossa sociedade. É incrível como este exemplo não nos pode nunca fazer esquecer que a luta continua, que nós não podemos aceitar ainda as desigualdades. Apesar do voto feminino ter sido introduzido em Portugal a partir de 1931, só após a Revolução de Abril de 1974, o direito de voto se tornou universal para homens e mulheres. No dia 25 de abril de 1975, cerca de 91% dos portugueses votaram para a Assembleia Constituinte. 64 anos depois da participação pioneira de Carolina Beatriz Ângelo, as mulheres portuguesas puderam finalmente votar sem quaisquer restrições.